Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja sempre presente na vida de cada um de nós. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe também o seu like e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos falar de um texto bíblico, um dos textos mais emblemáticos que eu acredito, porque tem muitas pessoas que não acreditam nele. Tem até aquelas pessoas que escrevem na internet dizendo que este texto é uma metáfora. Mas eu quero dizer para você que este texto não é uma metáfora, e sim uma verdade. Porque o próprio Jesus testificou dele dizendo: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, se este texto fosse uma metáfora, Jesus não tinha testificado dele dizendo: Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no fundo do mar. Os homens não entendem como pode Deus se comunicar lá do seu santo templo com um homem na barriga de um peixe no fundo do mar. Os homens não entendem e não acreditam nisso, porque para nós se comunicarmos é necessário muitas coisas. É necessário satélite, é necessário que se instale antena nos lugares altos. Por exemplo, aqui em São Paulo é instalado antena no Pico do Jaraguá, na Avenida Paulista, e espalham antena na cidade inteira, para que o sinal de TV ou de telefone chegue até nós. E mesmo com toda essa infraestrutura, tem muitos lugares que o sinal não chega, tem muitos lugares que não pegam nem TV e nem telefone. Então o homem não entende como pode Deus se comunicar com o homem no fundo do mar. Só que Deus não se comunica como nós se comunicamos. Deus se comunica com o espírito do homem. Por quê? É uma comunicação sobrenatural. É uma comunicação espiritual. Deus não se comunica como nós se comunicamos, porque ele se comunica com o espírito que está no homem. Mas vamos ao texto para a gente entender como foi essa comunicação, como foi que aconteceu isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, Jonas, recebendo a palavra de Deus para ir pregar contra a grande cidade de Nínive, ele pegou um navio, desceu a Jope, pegou um navio em direção a Tarsis para fugir da presença de Deus. Porque Jonas não queria ir pregar na cidade de Nínive, porque aqueles homens eram grandes pecadores diante de Deus. E Jonas, conhecendo Deus, sabia que Deus é bom e misericordioso, e que se ele fosse pregar naquela cidade e aqueles homens se arrependessem, certamente Deus não ia destruir a cidade. Deus ia poupar aquele povo e ia salvar aquele povo. Então Jonas, ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Ele queria mais é que Deus destruísse aquela cidade. Por isso que ele não foi pregar lá. Só que ele tentou fugir, na cabeça dele, ele poderia fugir da presença de Deus. Por isso que ele desceu para Jope, pegou o navio em direção a Tarsis. Só que Deus enviou uma grande tempestade. E aquele navio estava quase se afundando. E os marinheiros remavam, tentando alcançar a terra. Jogavam a carga do navio para aliviar o navio e tentavam chegar à terra.
mas não conseguia. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão do navio e dormia tranquilamente. E os marinheiros lá em cima se matando, remando, para tentar salvar o navio e as suas vidas, mas não conseguia. Cada vez mais o mar se elevava, a tempestade aumentava. Então o que eles fizeram? Eles tiraram sorte para ver sobre quem aquele mal sobreveio. E a sorte caiu sobre Jonas. Então eles perguntaram, eles interrogaram ele: o que está fazendo? O que aconteceu? E ele falou: olha, eu fujo da presença do Deus Altíssimo, e por causa de mim sobreveio este mal sobre todos. Aí aqueles marinheiros temeram muito. Mas ele deu uma solução para eles. Ele disse: olha, me lança no mar e o mar vai se acalmar. O mar vai ficar tranquilo. E os marinheiros, mesmo temendo, lançaram Jonas no mar. E assim que eles lançaram Jonas no mar, o mar se acalmou. E os marinheiros temeram muito, oraram e ofereceram sacrifício a Deus, porque viu que Deus mandou aquela tempestade e depois viu que Deus fez o mar ficar tranquilo após Jonas ser lançado no mar. Então Deus, ele ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E o peixe foi e engoliu. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, no fundo do mar. Imagina você a agonia de Jonas. Por quê? Um peixe, certamente, ele não fica parado. Certamente esse peixe subia e descia nas grandes ondas. E Jonas na barriga dele. Você imagina a agonia de Jonas. E Jonas, lá do fundo do mar, na barriga desse peixe, orou a Deus. E Deus ouviu as orações de um homem no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Então, quando Deus ouviu as orações de Jonas, ouviu o clamor de Jonas, Deus deu ordem ao peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Podemos observar aqui 2 coisas. Deus, ele deu ordem a 2 sobreviventes, a 2 seres viventes. Um foi Jonas, o outro foi o peixe. Jonas recebeu a ordem de Deus, foi rebelde, desobedeceu a palavra de Deus e tentou fugir da presença de Deus. E Deus teve que dar uma correção em Jonas para que Jonas fosse cumprir o que ele tinha mandado. Então precisou Deus dar uma grande correção em Jonas para que ele fosse fazer o que ele tinha mandado. Depois da correção, aí sim, veio a palavra segunda vez a Jonas e Jonas foi fazer o que Deus tinha mandado. E o outro foi o peixe. O peixe recebeu 2 ordens de Deus, 2 palavras de Deus. A primeira, engolir Jonas. Ele foi e engoliu. A segunda, vomitar Jonas na terra. Ele foi e vomitou. O peixe, em momento nenhum, fugiu da presença de Deus. O peixe, em momento nenhum, questionou a Deus. E em momento nenhum, ele desobedeceu a Deus. Então, o peixe recebeu 2 ordens. E as 2 ordens, ele cumpriu com obediência, fidelidade ao seu Criador. Ele recebeu 2 ordens e cumpriu com louvor as ordens do seu Criador. Já o homem não. O homem foi desobediente e rebelde ao seu Criador. Os homens não entendem como foi essa comunicação, porque Deus, ele se comunicou com a parte mais elevada do homem, que é o espírito do homem. Foi uma comunicação de espírito para espírito. Deus, lá do seu santo templo, falou com o espírito que estava em Jonas, com o espírito de Jonas. Porque todos nós temos um espírito humano.
foi dado por Deus e saiu dele. É o fôlego de vida. Então Deus, ele pode se comunicar com esse espírito em qualquer lugar que ele esteja. Em qualquer lugar, na terra, no céu ou do universo, Deus pode encontrar e se comunicar com esse espírito. Porque é parte dele, saiu dele. É o fôlego de vida. E se é parte dele, ele pode encontrar em qualquer lugar que ele estiver. E ele não só pode se comunicar, falar com ele, como pode também chamá-lo à sua presença a qualquer momento, a qualquer instante que ele quiser. Para que esse espírito dê conta dos seus atos, dê conta das suas atitudes que ele está praticando. Ele não só pode falar, como pode chamá-lo de volta à sua presença, porque é parte dele, saiu dele, e se é parte dele, ele pode encontrar onde ele estiver. Então não há lugar na terra, no céu ou do universo que o homem pode se esconder da presença do Deus Altíssimo. É por isso que o homem natural não pode entender como foi essa comunicação, porque foi uma comunicação espiritual. Somente aqueles que é revelado as coisas espirituais podem entender isso, que isso é simples demais para Deus fazer. Quando é revelado para nós o sobrenatural de Deus, nós entendemos que isso é fácil demais. É como tirar doce de uma criança para Deus fazer essa comunicação. É muito simples, porque Deus se comunica com o Espírito que está no homem. Porque quando um homem e uma mulher se juntam e formam nele um ser, gera desta mulher um ser, uma criança, é dado a esta criança um espírito. E esse espírito nunca mais deixa de existir, porque é o fôlego de vida, foi dado por Deus. A carne sim, a carne desce ao pó e deixa de existir, mas o espírito permanece para sempre. Ele volta para Deus ou não. Ele volta para Deus ou, no fim dos tempos, ele é aprisionado. Os que não foram salvos, como diz Apocalipse, os que não foram salvos serão aprisionados no abismo com o inimigo e os seus anjos. Mas tem muitas pessoas que questionam por que Deus ouve as orações de uns e de outros não. Aqui está a resposta. Vamos a ela. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Aqui está o segredo. As nossas iniquidades e os nossos pecados formam como uma nuvem e encobre o rosto de Deus para que ele não ouve as nossas orações. Por isso que as pessoas falam, Deus ouve as orações de uns e de outros não. Mas por quê? São os pecados, as iniquidades, que formam uma nuvem e encobre o rosto de Deus para que ele não vos ouça. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus se comunica com qualquer pessoa. Homem, mulher, criança. Deus se comunica com qualquer um, mas não de qualquer jeito. Deus se comunica com aquela pessoa que está nas condições que ele estabeleceu. E qual é a condição que ele estabeleceu? Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender das nossas iniquidades. Aceitar o seu Filho Jesus. Se lavar no sangue expiatório. Aí sim, é acesa no mundo espiritual a luz verde e diz: Pai, esta pessoa voltou do mundo. Esta pessoa se arrependeu dos seus pecados. Essa pessoa agora pertence ao seu Filho. Ela está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esta pessoa agora lhe pertence. A luz verde é acesa no mundo espiritual que diz: Pai, essa pessoa agora é tua.
ela voltou do mundo e agora voltou para o Senhor. Te aceitou como seu único Senhor e o único Deus. Ela pertence a ti, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a qualquer momento que o Senhor quiser, o Senhor pode se comunicar com ela, porque agora ela já se arrependeu. Ela está pronta e o canal foi aberto, o acesso foi liberado para que o Senhor possa falar com ela. E Deus fala. Quando a pessoa está nessa condição, fala o Pai, fala o Filho e fala também o Espírito Santo. Qualquer um dos três pode se comunicar com esta pessoa, porque Jesus nos deu acesso direto ao coração de Deus. Então, quando a pessoa se lavou no sangue expiatório de Jesus Cristo, ela aceitou Jesus como seu único Salvador e se arrependeu dos seus pecados, o acesso está liberado. Nada mais pode impedir essa pessoa de falar com Deus. Nada mais pode impedir que Deus ouve as orações dessa pessoa. Então, que fique bem claro aqui, que Deus, Ele ouve e fala com qualquer pessoa, mas não de qualquer jeito. Tem que estar nas condições que Ele estabeleceu. Amém. Esta é a mensagem que eu tinha que trazer para você. Que Deus te abençoe. Que você fique na paz de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém.